Oi, já tem gente aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para nós, né? O dia começou e nós vamos já começar também adorando a Deus, agradecendo a Deus, porque todos os dias a gente tem que agradecer a Deus. Então eu quero pedir a você que venha compartilhar comigo mais esse dia maravilhoso. E não esqueça, Se inscreva, deixe seu like. nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva. Gálatas 5. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos por cadeias, por escravidão. Escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão, se vocês estão andando por aquele é outra coisa. Aquele ali foi Jesus de Nazaré, já veio cuidar deste povo, né? Então, está escrito assim, Gálatas 5, versículo 2, escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão, né, e a guarda de leis judaicas, né, histórias de Israel, para fazer justos diante de Deus, então Cristo, né, não pode salvá-los. Cristo para nada serve para vocês, né? E vou repetir, qualquer um que se deixa que circuncidar ou fazer qualquer coisa que é da lei, precisa obedecer toda a lei, né? Cristo é inútil para vocês. Se estão achando que podem saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquela lei, né, do velho pacto, vocês se privaram da graça de Deus, né? Vocês não estão no novo e vivo caminho. Sinto muito. Mas nós, pela ajuda do Espírito, Gálatas 5, versículo 5, estou lendo, estamos aguardando pela fé a justiça que é a nossa esperança. Então a palavra não precisa ser inventada, basta ser lida, né? Basta ser lida, não precisamos de palavras de alta ajuda, né? Mas precisamos de ouvir, de ler e entender a palavra e revelada, já nos revelado. Mas nós, pela ajuda do Espírito, estamos aguardando pela fé a justiça que é a nossa esperança. Então sabemos que esta palavra aqui ainda não tinha se cumprido a profecia de Isaías 61:2, que é o dia da vingança, né? Então, não tinha se cumprido ainda naquela geração o que Jesus profetizou em Mateus, né, 24, versículo 34, naquela geração, né, o que ele mandou os discípulos pregar, Mateus 10, versículo 5. Então não tinha, então eles tinham esperança, mas nós não, nós já nascemos neste reino unido, que foi unido por Jesus Cristo. Nós não estamos mais numa nação dividida, num reino dividido, mas nós estamos numa nação unida. Se há alguma divisão, Cristo não tem nada a ver com isso. Não é graça, não é aliança eterna, né? Então, 4, Cristo então, se vocês vivem por histórias da lei, Cristo é inútil para vocês, né? Se estão achando que podem saldar a sua dívida para com Deus pela guarda de leis, vocês se privaram da graça de Deus. Versículo 5 de Gálatas 5. Mas nós, pela ajuda do Espírito Santo, estamos aguardando pela fé a justiça que é a nossa esperança. Paulo já estava pelejando, né, naquele tempo lá com o povo para estar falando da graça, né, porque eles não queriam ouvir até hoje, né, infelizmente. Então, versículo 6, porque os que estão em Jesus Cristo não precisam se preocupar
em serem o quê? Circuncidados ou não, né? Não precisam fazer sacrifício, não. Aqueles que estão na graça de fato, não somente pelo ouvir, mas na prática. Não precisa se preocupar com regras, rudimentos, né? Vãs doutrinas. Porque a circuncisão não tem efeito algum, pois tudo quanto precisamos é a fé operando pelo amor. Tudo o que nós precisamos é a fé operando pelo amor. Porque aquele povo, vocês lêem lá em Romanos 5, que foi justificar aquele povo que vivia no quê? Pela transgressão da lei, pelo pecado. Então, eles foi justificado pelo quê? Pela fé. Tudo é a fé. Nós somos, né, irmão com Abraão pela fé. Não é por sacrifício algum. Pela fé. Então, nós temos que nos atentar pela palavra o quê? Da verdade, né? Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, ó religiosos insensatos. Quem é que vos enfeitiçou, né? Quem que está conduzindo, induzindo vocês a mudarem o modo de pensar, né? Porque vocês costumavam ver, né, o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente, né, como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com os retratos de Cristo morrendo na cruz. Só gostaria de saber uma coisa: vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? Né? Se estamos em Jesus ressurreto, por que cuidar de um Deus morto, de Jesus morto? Né? Ele morreu, ele ressuscitou, porque ele vive e podemos crer no amanhã. Então, por que ficar anunciando a morte de Jesus todo tempo todo? Por quê? Será que vocês ficaram completamente loucos? Eu estou lendo Gálatas 3, versículo 3. Será que vocês ficaram completamente loucos? Versão viva. Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa em obedecê-las agora os fará cristãos mais fortes? Vocês sofreram tanto pelo Evangelho e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela. Mal posso acreditar nisso. Mal posso acreditar nisso. Né? Nós, infelizmente, nós mesmo vendo, nós não acreditamos nisso. Valeu, Flor. Mas eu quero mais, hein? Eu quero estar realmente crescendo na graça e no conhecimento. Eu gostei dessas explicações e eu quero continuar assim, entendendo, querendo para a gente entender, né? Realmente que a gente lê muitas coisas, né? Mas a gente às vezes não entende. E às vezes a gente vê as pessoas falar, pregar, nos evangelizar, mas a gente não entende, né? Certas coisas que estão falando, por que estão falando, e o que nós podemos absorver para nós, né? Então eu gostei muito e desta aula, desse ensino, desse compartilho, né? Desse compartilharmos informações, mas eu quero mais. Se inscreva, deixe seu like.